Oi, Dr. Mauro Fisberg. Eu aqui no meu isolamento da janela da Paulista, pôr do sol, né? Você aí isolado também. Eu sei que dia 13 você vai discutir o mesmo assunto que a gente vai falar aqui, que é essa questão triste da criança sem escola. Se para um adulto não é muito fácil ficar confinado, para uma criança é bem pior, não é brincadeira, né? Sem trocadilho. E o que os pais ou os responsáveis por essas crianças devem fazer com a criança sem escola, agora sem sequer a escola virtual? Olá, Isabel, como vão? Recolhidos todos em casa. Nós temos realmente algumas situações extremamente difíceis que nós não estamos preparados. Uma delas, em relação ao contato pediátrico, é a situação da criança que fica fora da escola, num período em que, obviamente, ela não está de férias. Quem estava preparado para o controle das atividades digitais, com atividades escolares preparadas e organizadas e ditadas de alguma forma já previamente à pandemia, conseguiu se adaptar muito melhor. Isso aconteceu especialmente com as escolas privadas. O sistema público de saúde teve muito mais dificuldades. E com isso nós acabamos tendo uma discrepância enorme entre as crianças de níveis mais altos e níveis mais baixos. Começava pelo acesso à internet, pelo acesso às ligações específicas, ao conteúdo, ao hábito, à forma de se comunicar eletronicamente. Uma das situações que nós vimos logo no princípio foi o excesso de atividades online. E, especialmente no período inicial da pandemia, do recolhimento, as nossas crianças acabaram ficando com um volume gigantesco de atividades. Aos poucos, nós fomos controlando e fomos determinando que haveria sim necessidade de um maior controle e, especialmente, um maior tipo de disciplina digital. E a comunicação virtual pode, de alguma maneira, suprir a falta do contato físico com os amiguinhos na escola? Isabel, como você perguntou, inicialmente nós gostaríamos de determinar que a ausência de uma rotina é uma das situações mais complexas que nós temos nesse período de pandemia. Estabelecer um volume de horas para cada uma das coisas para que as crianças não fiquem arbitrariamente numa situação ou numa determinada atividade. Imagine que nós sempre buscamos um controle de limite do tempo de telas. Então, nós sempre procuramos que as crianças tivessem um máximo de 2 horas por dia de telas. Isso incluía televisões, computadores, celulares, tablets. E agora nós estamos dedicados a ter todo esse período de educação praticamente de uma forma eletrônica em telas. Então, algumas coisas novas apareceram. Por exemplo, qual o tempo que eu posso ficar sem ter uma condição de relaxamento? Como se comportam meus olhos? Como se comporta a minha postura? Qual o tempo que eu aguento me concentrar numa determinada atividade? Por isso que provavelmente nós temos que nos acostumar a determinar que nós não precisamos talvez ter um excesso de tarefas, mas uma qualidade mais adequada, com descansos, com horários para relaxamento, com horários para que a criança possa ter uma condição de descanso, que ela possa ter uma avaliação se realmente não está tendo uma alteração de sobrecarga ocular, se ela não está lacrimejando, se ela não está com dor de cabeça, e que ela tenha um horário adequado para cada uma das coisas. Então é muito importante que ela tenha lições, é muito importante que ela tenha algum tipo de rotina escolar, mas ao mesmo tempo também é importante que a criança consiga equacionar exatamente quando que ela deixa de ser útil no aspecto de concentração, quando ela deixa de ser uma criança que está aprendendo ou quando ela realmente só fica cansada. E é muito diferente quando ela está numa atividade na escola, onde existe uma dispersão de atividade por todos os alunos, e quando ela tem que estar concentrada o tempo todo, direcionada a uma única atividade em uma tela. É exatamente o que a gente não queria que acontecesse
quando as crianças ficavam o tempo todo relacionadas a um jogo. Nós sabíamos que havia problemas oculares, haviam problemas auditivos, haviam problemas de concentração, de postura, de dores cervicais, dores na lombar, e a gente agora quer que a criança fique estudando o tempo todo. Por isso a rotina é fundamental. E essa mudança brutal na rotina das crianças pode, de alguma maneira, afetar a saúde delas? A situação emocional é extremamente importante. Do ponto de vista de repercussão, nós temos que também pensar o que acontece com a nutrição. Como nós conseguimos determinar uma alimentação rotineira, com acesso a todos os alimentos, com uma condição de ter com que a criança tenha a alimentação estabelecida, com horários muito bem marcados e que não cause nenhuma carência nem excessos. Nós temos que lembrar que, além da possível hiperingestão alimentar, há uma tentativa de compensação com maior consumo de doces e menos consumo de frutas, verduras e legumes, mas também nós temos uma situação inédita, que é maior contato dos pais com as crianças. Os pais compreendem melhor as necessidades, as dificuldades que as crianças têm no dia a dia e conseguem ter um maior período de contato, especialmente durante as refeições. Então nós temos, assim, algumas possibilidades de doenças. E aí, o que se pode fazer para evitar isso? A primeira óbvia coisa que nós podemos fazer é fazer a prevenção e evitar que as nossas crianças sejam transmissoras ou sejam afetadas pelo vírus. Uma coisa clara que nós poderíamos fazer é realmente proteger as nossas crianças para que elas também não sejam portadoras assintomáticas e contaminem outros adultos mais velhos. A segunda é, obviamente, tomar todas as posições possíveis e imagináveis para que os adultos também não disseminem essa doença, para que nós possamos voltar à rotina o mais rapidamente possível. Em casa, o que nós podemos fazer é estabelecer rotinas misturadas de escola, de estudos, de concentração, de exercícios, de jogos, de recreação, descanso e principalmente muita conversa. Muito bate-papo. Nós temos visto muitas crianças ansiosas como reflexo da situação de ansiedade e às vezes até de depressão de muitos adultos, e muitas vezes a condição de que as crianças discutam muito claramente o que está acontecendo, as notícias, o excesso de notícias, muitas vezes informações falsas, às vezes informações realmente verdadeiras e muito tristes, mas nós podemos realmente tentar poupá-las de algumas das situações. Dr. Mauro Fisberg, muito obrigada por sua presença mais uma vez aqui na página especial Covid-19, a página site especial do portal Saúde Livros. Muito obrigada por suas respostas, por seu tempo e por suas gravações. Um grande beijo.